e vamos passar imediatamente à palestra magna desse encontro sobre o tema Conjuntura Nacional e Perspectivas do Governo Lula para o Mundo do Trabalho. Essa palestra será proferida por Clemente Gans Lúcio. Clemente é sociólogo, consultor sindical, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, foi técnico do DIEESE de 1984 a 2020, diretor técnico do DIEESE de 2004 a 2020, membro da CDES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de 2004 a 2016, membro do Conselho da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no período de 2004 a 2019, membro do Conselho de Altos Estudos do TCU até 2021 e atualmente é coordenador do Grupo Temático de Trabalho da equipe de transição do futuro governo do presidente Lula. Para receber o nosso palestrante, o nosso presidente João Domingos. Obrigado. Boa tarde, Clemente. Como vocês viram, o currículo do Clemente fala por si só. Mas eu quero, primeiro, acrescentar que o Clemente hoje ele é o principal pensador das relações de trabalho no Brasil, não é apenas do movimento sindical, mas do contexto das relações de trabalho. É a pessoa que, pelo papel que desempenha no papel de transição, coordenando um grupo de trabalho, é uma pessoa pela qual passa o futuro das relações de trabalho. Passa o futuro, nesse momento, passa por ele também o futuro do movimento sindical. As demandas, temos trabalhado juntos em temas pontuais e eu quero dizer que é uma presença inspiradora que nos dá segurança, nós que estamos atravessando um período tão difícil para o nosso movimento, o movimento sindical brasileiro. Então, é um fator de inspiração e de confiança de que nós realmente estamos diante de uma nova perspectiva de país, de uma nova perspectiva de nação, de uma nova perspectiva para o movimento sindical, que é um dos principais atores no país democrático dos interesses da nação como um todo. Agora, agradecer formalmente. Nós sabemos, o Clemente me disse o seguinte: João, eu estou começando a trabalhar às 4 horas da manhã, estou terminando às 2, então nós sabemos que ele teve que mover a sua agenda, pontos importantes, Clemente. Então, na presença de todos, eu quero lhe agradecer bem-horadamente. A CSPB se sente muito prestigiada com a sua presença e, sobretudo, com a qualidade da sua palestra. Esteja à vontade para proferir sua palestra. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria, em nome do João Domingos e do Eduardo Maia, agradecer o convite da CSPB para participar aqui desse evento, desejar um bom encontro, uma boa atividade, um bom congresso. Eu vou, portanto, tentar trazer alguns elementos para nós pensarmos o trabalho sindical aí nos próximos períodos. Nós estamos no meio de um processo de transição, tem um novo governo eleito e estamos na etapa onde que esse governo eleito começa a formular as suas propostas de implementação das políticas que foram colocadas em debate no processo eleitoral, e essas políticas considerando, de um lado, o contexto socioeconômico nacional e internacional, no qual o país se insere, né, no qual o país participa, de que maneira que esse novo governo procurará incidir nesse contexto socioeconômico, e também no contexto especificamente da organização do Estado brasileiro, da organização do serviço público e da estruturação das políticas públicas e das atividades do Estado, no qual vocês, servidores públicos, são elemento-chave estratégico para a execução dessas políticas. Nós estamos, portanto, no meio desse processo de transição, no qual tanto
as escolhas que o governo fará de por onde começa a conduzir o seu trabalho está sendo feito, e nesse momento o presidente eleito passa também a definir a sua equipe ministerial e a equipe com a qual trabalhará nesses 4 anos. Então, esse próximo mês de dezembro é um período de definições importantes do ponto de vista da arquitetura, da direção do Estado brasileiro, por meio da equipe que o presidente vai constituir, e também da definição evidente, a partir dessa equipe, da implementação das políticas que estão postas. Nós precisamos, coletivamente, ter a compreensão desse contexto e olhar especificamente o movimento sindical nesse ambiente. Do ponto de vista mais geral, João, acho que nós temos como tarefa observar que a proposição que o presidente Lula trouxe para as eleições foi de procurar construir uma nova abordagem, muito diferente daquela que presidiu o país nesses últimos 4 anos, do ponto de vista da organização, da dinâmica econômica e, portanto, do papel do Estado como coordenador, articulador da dinâmica econômica de desenvolvimento. Claramente, o que o presidente indica a perspectiva de recolocar para o país uma estratégia de desenvolvimento industrial, de um desenvolvimento industrial que coloque o país, do ponto de vista econômico, conectado com as fronteiras do desenvolvimento tecnológico, e essa conexão com a fronteira do desenvolvimento tecnológico estar diretamente relacionada com aquilo que seriam os vetores ou as missões econômicas que o país pode estruturar como atividade de ponta. Isso passará a ser promover processos de escolhas estratégicas importantes, coisas que vão rebater diretamente sobre a nossa estrutura produtiva. Como dar um exemplo, se o país, de fato, toma uma decisão de ser uma economia que é capaz de produzir energia renovável por todos os ativos que nós temos, de água, solo, ar, vento, sol, nós podemos ser e devemos ser, se fizermos as escolhas corretas, um dos principais países do mundo na produção de energia renovável. Uma escolha como essa significa organizar todas as cadeias produtivas capazes de colocar a nossa economia como uma das principais produtoras de energia renovável do planeta. Há uma indústria, há serviços, há toda uma tecnologia que vai ter que ser aportada, desenvolvida e instalada no nosso território para que a gente tenha essa economia, por exemplo, dinamizando esse segmento econômico tão importante, que o Brasil provavelmente tem vantagens competitivas fundamentais. O presidente Lula teve recentemente na Conferência do Clima e indicou que o país será um país orientado para preservar, recuperar suas florestas, o rio, o solo, portanto, ser um país que seja ambientalmente também de ponta, porque isso é um ativo que todo mundo procura. Se nós seremos uma economia que vai entregar um país com sustentabilidade ambiental, nós temos toda uma economia que se estrutura para organizar esse ambiente econômico que recupera e preserva o meio ambiente, e, portanto, tem uma dinâmica positiva no sentido de diminuir os impactos do aquecimento global. Eu estou dando 2 exemplos, poderíamos falar de fármacos, poderíamos falar de transporte, poderíamos falar de mobilidade. Tem várias frentes que o Brasil deve estruturar sua dinâmica econômica. Então, acho que esse é um caminho que espero que o país passe a trilhar, cujo reflexo coloca para a nossa economia a possibilidade de um novo patamar de desenvolvimento econômico, patamar esse que espero, uma vez dinamizado, tenha um efeito muito positivo sobre o emprego, um efeito muito positivo sobre a renda do trabalho, tudo isso melhorando a performance da economia, sustentando o crescimento econômico e valorizando a atividade produtiva nos segmentos que o país escolhe como segmentos que expandem a sua atividade. Evidente que uma economia que cresce é uma economia que tem maior capacidade, portanto, de dar conta, de gerar
riqueza e a renda necessária para enfrentar as inúmeras mazelas. E há, portanto, como parte desse projeto de desenvolvimento, que ao mesmo tempo em que a gente estruture uma dinâmica econômica de crescimento, o país também passe a enfrentar as suas mazelas de pobreza, de miséria, de desigualdade, que está presente em todo o território, de combate às inúmeras iniquidades que estão presentes na nossa organização social. Então, é uma dinâmica de desenvolvimento que está posta, portanto, em disputa no sentido de que o governo tende a apresentar e remobilizar a nossa estrutura produtiva e a própria organização do Estado para se colocar em uma outra perspectiva de organização da atividade econômica. Isso não é uma coisa rápida, que se faça de uma hora para outra, mas o Estado brasileiro, e no caso o Estado, por meio do governo, agora que assume a partir do 1º de janeiro, tem essa tarefa de recolocar a nossa capacidade produtiva e a capacidade do Estado de mobilizar a nossa estrutura produtiva em uma outra dinâmica muito diferente daquela que veio presidindo a nossa dinâmica até agora. Isso terá um impacto sobre a estrutura do Estado e há também uma tarefa desse governo de reorganizar o Estado brasileiro para ser um instrumento alavancador dessa estratégia, articulador, coordenador, promotor de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social de outra natureza, com outro sentido estratégico. Bom, isso tudo é o sentido do que se procura construir nesse período de transição, e nós eu estou lá coordenando, como disse Eduardo e João, com as centrais sindicais, atuando num grupo de transição que cuida do tema do trabalho e que procura dar os elementos para a equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, dar a essa equipe uma visão de como que a situação do Ministério do Trabalho, das políticas do trabalho, se encontram nesse contexto de um novo governo. E também apresentar, portanto, qual é a situação do Estado em que ele se encontra, e, de outra maneira, quais são as questões, as agendas, as diretrizes que deveriam orientar os primeiros dias do governo, portanto, indicando para a futura equipe ministerial quais seriam as prioridades que deveriam ser observadas, já concluindo a transição e iniciando esse futuro governo. Do ponto de vista da organização do Estado, eu posso dizer para vocês que o que nós estamos encontrando é muito pior do que o pior cenário que a gente imaginava. Então, nós estamos, infelizmente, constatando um estado de desestruturação e de destruição dos instrumentos e do financiamento de políticas públicas. Acho que como jamais nós vimos desde a redemocratização, quando a sociedade civil volta a ocupar o espaço e a governança do Estado brasileiro. Nesses 4 anos, a destruição que foi feita das políticas públicas no sentido da promoção do Estado mínimo, com baixíssima capacidade de execução de políticas públicas, é assustador. Portanto, nós teremos um trabalho como sociedade e o Estado brasileiro, por meio da equipe que o presidente vem a constituir, uma tarefa hercúlea de poder reorganizar esse Estado e recolocá-lo com capacidade de execução das políticas públicas. A destruição orçamentária é monumental e nós temos fragilidades estruturais em todas as áreas. Eu posso falar do Ministério Público, no Ministério do Trabalho. As carências em termos de orçamento são assustadoras. Nós não teremos recursos no ano que vem para fazer boa parte das políticas necessárias. O governo vai ter que ter uma operação específica só para reorganizar toda a engenharia do orçamento e repensar de que maneira que ele se estrutura para dar conta
de reorganização do aparelho do Estado e das suas políticas, do seu financiamento. O que está sendo colocado hoje aqui como a PEC da responsabilidade social, a PEC do Bolsa Família, não dará conta de resolver todos os problemas. O problema é muito mais amplo do que foi colocado. O que esse governo vai entregar do ponto de vista da estruturação fiscal e orçamentária é uma calamidade sem precedentes. Creio que o presidente Lula gastará 4 anos para tentar arrumar uma parte da casa e acho que passa os 4 anos e não consegue reorganizar tudo que foi destruído. Então é muito grave o que nós estamos observando e, portanto, nós teremos uma tarefa muito difícil para ser implementada para frente. Acho que tem um desafio muito sensível, que é olhar para a força de trabalho no setor público e remobilizá-la pós-pandemia. Há uma situação geral observada de desmobilização sem nenhum controle, sem nenhuma regra, sem nenhum procedimento organizativo de teletrabalho. Há uma carência grande de diagnóstico de qual é efetivamente a força de trabalho hoje ativa, presente nos ministérios. Há uma carência enorme de servidores, portanto, nós estamos há mais de 4, 5 anos, 6 anos, sem contratação, sem seleção, sem processo seletivo no setor público. Todas as áreas que nós observamos, a carência monumental de pessoas. Tem unidades do Ministério do Trabalho que tem 2 pessoas alocadas no Estado para tocar o Ministério no Estado todo. Então, é uma situação, eu tenho usado a seguinte imagem, que a gente está chegando em um território, aterrissando em um território que a gente imaginava com muitos problemas, nós estamos encontrando uma situação de pós-guerra, onde tudo está destruído, o número de mortos é incontável, e a cada vez que a gente pisa no solo, o risco da gente ter uma mina debaixo do solo, explodir, nos matar, é muito grande. Então, a atividade está sendo feita, uma atividade de altíssimo risco, risco no sentido de que a gente está observando situações dramáticas, coisas, para dar 2 ou 3 exemplos para vocês. O orçamento do Ministério da Educação não tem um centavo prevendo para fazer o Enem no ano que vem. Pelo orçamento da União, nós não teremos Enem no ano que vem. Não há um centavo alocado para comprar livro didático, ou seja, as crianças nas escolas no ano que vem não terão livro didático se nós não mexemos no orçamento agora em dezembro. Tratamento de câncer no SUS não tem um centavo alocado para tratamento de câncer no SUS no ano que vem. Não há um centavo para a farmácia popular. E eu podia continuar contando aí qual é a situação que a gente se encontra, ou seja, é uma situação de paralisia total, uma situação dramática do ponto de vista da condição da atividade do Estado nos mais diferentes ministérios. No meio ambiente foram levantados quase 500 atos que precisam ser revertidos imediatamente, atos que autorizam exploração, desmatamento, exploração de terra indígena, de minério. Bom, é um verdadeiro arsenal destrutivo do meio ambiente brasileiro autorizado pela legislação infraconstitucional que precisa ser revista imediatamente. São mais de 400 atos legislativos ou administrativos de portaria que precisam ser revistos só no Ministério do Meio Ambiente para começar a reverter essa situação dramática onde o país passou a ser um péssimo exemplo para o mundo do ponto de vista do cuidado com o meio ambiente. E se a gente for olhar área por área, nós vamos ver que essa situação se repete. No Ministério do Trabalho, nós também levantamos mais de uma centena de atos que precisam ser reorganizados, ser recolocados, no sentido de eliminar coisas que são perversas para o mundo do trabalho, coisas que são absurdas, que vão precisar de um tratamento muito cuidadoso e que precisa ser enfrentado. Então,
tem problemas graves de ausência de política, problemas graves do ponto de vista orçamentário, problemas graves dos marcos regulatórios e normativos, e uma dispersão da força de trabalho jamais vista. Portanto, a pandemia colocou em teletrabalho muitas pessoas e o Estado brasileiro não tem a mínima noção de como que isso está operando, e essa atual gestão, na verdade, não faz a mínima questão de ter política para nada em relação a isso. Então, esse é o quadro, João. Acho que é um quadro muito, muito, muito complicado, uma situação muito difícil de ser enfrentado. Espero, torço que o presidente Lula consiga constituir uma equipe com capacidade e energia para enfrentar esse verdadeiro tsunami que passou pelo Estado brasileiro, pela economia. Temos uma situação dramática de milhões de pessoas que passam fome, que estão desempregadas. Essa dinâmica econômica não aponta a possibilidade de uma solução de curto prazo, portanto, nós temos que preservar políticas de proteção de renda, estimular a economia para gerar emprego. Tudo isso são recursos. Necessariamente o governo precisará encaminhar uma reforma tributária para melhorar a performance do seu financiamento, precisará propor regras para reorganizar o orçamento da União, precisará propor para os governadores repactuações do Pacto Federativo, portanto, reorganizações do Pacto Federativo para tocar as políticas públicas. É uma tarefa sem fim, de reconstrução, e, portanto, o desafio não é pequeno. Nesse quadro, nós temos ainda o desafio específico do movimento sindical de olharmos para onde nós vamos conduzir a nossa atuação sindical do ponto de vista de qual é a estrutura do sistema de relações de trabalho, portanto, das negociações coletivas, e qual é a organização sindical que deve aparecer daqui para frente, considerando que nós precisamos ter uma organização sindical que seja capaz de responder às mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, que não são pequenas, são profundas, e cada vez mais a nossa organização sindical se desconecta dessas mudanças, cresce a desfiliação sindical, a desproteção sindical, a perda da proteção sindical por meio da negociação coletiva, são todas tendências que nós temos que reverter. Nós temos que voltar a ter sindicatos mais representativos, precisamos ampliar a cobertura sindical da proteção da negociação e das convenções e acordos coletivos, precisamos ter um sindicalismo capaz de responder aos novos desafios que estão aparecendo no mundo do trabalho. Portanto, nós precisamos de uma organização sindical renovada com a sua agenda, com a sua organização, com as formas de luta, com as formas de negociação dessa nova situação do mundo do trabalho. E isso também se coloca como um desafio para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, porque também eles estão sendo impactados pelas novas tecnologias, eles também estão sendo impactados por toda, no caso de vocês, por toda a desmobilização ou a desqualificação ou a desmotivação sistêmica sobre o trabalho dos servidores e servidoras públicos. Portanto, é necessário recolocar uma política de valorização do serviço das servidoras e servidores públicos no Brasil. E isso exige, evidente, uma nova política de gestão, uma nova arquitetura para fazer a gestão de pessoas no setor público, coisa que não é fácil de ser feita e que coloca como um desafio que está posto pela frente. Nós estamos propondo ao governo uma agenda que é um processo de reorganização do sistema de relações de trabalho, orientada para a valorização da negociação coletiva. Então, nós
estamos apresentando uma proposta de que o governo, o presidente Lula, institua um grupo de trabalho para, em 60 dias, apresentar uma proposta entre trabalhadores e empresários de como que funcionaria o sistema de negociação coletiva e o sistema sindical no setor privado assalariado, e estamos propondo ao governo 3 medidas imediatas para o setor público. A primeira delas é apresentar, fechamos ontem com os parlamentares que estão apoiando o grupo de transição, que o governo apresente, encaminhe já no primeiro dia do mandato do presidente Lula o pedido de devolução por parte do Congresso Nacional da PEC 32. Então, nós estamos pedindo a devolução, que o Congresso não mais tem encaminhamento da PEC 32. Segundo, nós estamos propondo que o governo incida junto ao Congresso Nacional para que a regulamentação do direito de negociação no setor público seja encaminhada. Então, que aquele projeto que está sob a responsabilidade do senador Jacques Wagner possa ter tratamento no Senado e na Câmara, e que possa ser aprovado, como foi lá em 2018, pelo senador Anastasia, no Senado, a etapa final, e depois o presidente Temer vetou na íntegra. Nós estamos propondo que aquilo seja retomado e que, em diálogo com a representação dos trabalhadores do setor público, se possa encaminhar rapidamente o reconhecimento do direito de negociação e a regulamentação que aquela legislação faz. E, em paralelo, imediatamente, já a partir de janeiro, o Ministério do Planejamento toma a iniciativa de reinstalar a Mesa Nacional de Negociação e que essa mesa seja o espaço para que as organizações dos trabalhadores do setor público possam encaminhar suas agendas e suas questões para debate. Nós sabemos, eu acho que vocês, como servidores, não terão uma tarefa fácil. A consequência de ter eleito o presidente Lula, e vocês bem sabem que boa parte, talvez a maioria dos servidores apoiou a eleição do presidente Bolsonaro, e a consequência dessa eleição que a sociedade fez não são só os 700 mil mortos da pandemia, não é só a destruição sem precedente do Estado brasileiro, é também um brutal arroxo salarial dos servidores públicos e uma brutal destruição da política muito débil que mesmo existia de gestão da força de trabalho e de valorização. Portanto, vocês vão ter como servidores um patamar de saída muito difícil. A consequência desses 6 anos de governo não é algo que vocês vão conseguir resolver no curto prazo, né? Acho que serão anos, serão décadas para tentar recuperar esse patamar de destruição, né? Vocês, como organização, não conseguiram reverter a destruição que o presidente fez. E o problema de uma democracia é que, ao se eleger um presidente que faz o que fez, a consequência disso para a sociedade, para alguns, é irrecuperável. Os 700 mil mortos a gente não consegue trazê-los de volta, e nós sabemos que 400, 500 mil deles poderiam estar vivos aqui conosco se assim tivéssemos encaminhado as vacinas que nós tão bem sabemos trabalhar, aplicar e promover. Tantas outras coisas foram destruídas, e uma delas está associada à política de valorização dos servidores e à política salarial. Então, uma mesa dessa vai ser importante para que vocês possam, como organização sindical, ir repactuando com o novo governo qual é a política de recuperação das condições de trabalho, da remuneração dos servidores, da política de valorização, recomposição de quadros, concurso público, investimento em formação e qualificação dos servidores e servidoras, política de promoção, todas as coisas que compõem uma boa gestão de pessoas que trabalham no setor público. Essa é uma reconstrução a ser feita.
Eu tenho participado de algumas conversas, tenho ouvido de algumas organizações sindicais que estão vindo achando que vão conseguir recuperar em algumas semanas, meses ou anos aquilo que foi destruído nos 6 anos. Infelizmente, acho que vocês vão constatar que essas destruições a gente não recupera de uma hora para outra. A economia vai demorar muito tempo para recuperar, os empregos nós vamos demorar muito tempo para recuperar, acabar com a fome e a miséria novamente serão muitos anos de trabalho para recuperar. Tudo isso vai demorar muito tempo, ou seja, a escolha que a sociedade fez há 4 anos atrás teve uma consequência muito grave e nós vamos ter que saber como que nós vamos reunir a nossa inteligência, a nossa capacidade para recolocar o país num outro patamar, fazendo escolhas concretas, escolhas corretas, sabendo quais são as prioridades, sabendo quais são os primeiros passos que nós vamos dar. E eu acho que a gente, no caso do serviço público, da representação de servidores públicos, restabelecer a mesa é um bom espaço para a gente poder colocar todo o diagnóstico que a gente tem, colocar a pauta que vocês têm que levar para o governo, começar a negociar um processo de reorganização do trabalho no setor público, de recuperação e valorização da carreira, do serviço público e assim por diante. É uma tarefa, portanto, que não é pequena, não será pequena. Nela inclui, inclusive, a possibilidade de, tendo o reconhecimento da negociação, também se pensar no sistema sindical. E espero que a gente tenha, como estamos indicando para o setor privado, uma reorganização sindical que seja orientada pela representatividade, entidades representativas, que seja orientada por entidades que buscam ampliar a agregação e a ampliação da base de representação, que a gente tenha uma reorganização orientada pelo fortalecimento da unidade e o fortalecimento de um trabalho articulado, cooperado, se possível, inclusive, agregador da organização sindical, e que nós tenhamos muita competência política para, entre nós, nos pormos de acordo no campo sindical, para termos força política para recuperar, para recolocar a trajetória do trabalho no setor público numa outra perspectiva. São desafios monumentais que o Estado brasileiro terá, o governo, o futuro brasileiro terá e que também a organização sindical terá. Se nós formos capazes de instituir esse processo de maneira virtuosa, creio que nós temos chances de ir fazendo transformações, mudanças que possam nos colocar em uma outra perspectiva política, né? Que nós possamos nos colocar em uma outra perspectiva de desenvolvimento econômico e que nós possamos novamente recolocar para a sociedade brasileira, de um lado, a importância estratégica de termos um Estado brasileiro bem estruturado, e de outro, que esse Estado brasileiro só será bem estruturado se nós tivermos um projeto organizativo evidente, mas que esse projeto organizativo é fruto de uma força de trabalho altamente competente de servidores e servidoras que precisam ser valorizados, que precisam ter políticas de gestão, de formação, de investimento em termos da sua trajetória profissional, da sua carreira, valorização essa que precisa ser expressa, inclusive, numa política de relações sindicais democráticas, respeitosa, e que possam ser materializadas em negociações, em acordos que vocês sabem construir e para a qual a organização sindical é um instrumento fundamental. Então, João, os desafios que eu estou vendo aqui são desafios grandes. Creio que nós precisamos, como organização sindical, estruturar a nossa agenda, a nossa pauta, as nossas propostas e fazer essa construção acontecer de maneira bastante séria, né? Não dá para nós acharmos que nós temos muito tempo, nós temos que começar a incidir já no curto prazo para que tenhamos capacidade
de imediatamente, o governo novo assumindo, ir construindo passo a passo quais são as agendas, quais são as prioridades, quais são as propostas que nós implementaremos a partir do movimento sindical, evidente, fazendo todas as mediações, todas as negociações que se façam necessárias com o governo federal. Nos estados também teremos novos governos assumindo, e tudo isso deve nos mobilizar a termos, espero, que uma outra capacidade de incidência, talvez, inclusive, discutindo com o novo governo, uma reestruturação do Estado, não de uma reforma administrativa como a PEC 32 se propôs a fazer, mas de uma reorganização do Estado que venha ao encontro daquelas diretrizes que nós todos apoiamos, um Estado forte, robusto, bem aparelhado, bem equipado e com uma força de trabalho também animada, fortalecida, né? Bem orientada para cumprir as suas funções de servidores e servidoras públicas que vocês fazem tão bem. Era isso, gente. Obrigado. Com a palavra o presidente João Domingos. Bem, primeiro, cumprimentá-lo. Para mim, não é surpresa esse nível de excelência. E para todos que te conhecem também, não são nenhuma surpresa. Porém, eu quero destacar aqui que, para todos nós, chega a ser enorme surpresa, porque, por pior que a gente imaginava, o nível de destruição do Estado nesses últimos anos, a partir do governo Temer, bem verdade, não imaginávamos que fosse um cenário tão assustador como esse. Não sei se um cenário de pós-guerra representa bem, porque fica parecendo que a gente perdeu a guerra até. Ou se um cenário de Inferno de Dante, onde as coisas inimagináveis estão acontecendo. Isso faz duas reflexões. Primeiro, a dinâmica do nosso congresso de hoje não vai poder abrir espaço para debates, porque nós estamos com muita gente na sala e não poderíamos discriminar nenhuma. De lhe dizer que esse congresso nosso, Clemente, pela primeira vez teve uma dinâmica bem diferente. Nós estamos cumprindo hoje a etapa eleitoral do congresso e palestras como a sua, orientadoras para a segunda etapa do congresso, que será o congresso político, o congresso temático, onde nós vamos definir nosso plano de ação diante do governo que teremos, diante do Brasil, que já conheceremos a partir, por exemplo, do quarto trimestre. Aí sim faremos esse congresso. O fato dele ser eleitoral hoje está ocorrendo algo que eu gostaria de explicar. Nós estamos até participando do congresso hoje, próximo de 300 delegados. Mas eles estão precisando sair dessa sala e entra no site de votação. Por isso esse sobe e desce no número de presentes. Mas nós estamos nesse total de 300 e pouco, e essa sua palestra será individualmente enviada a cada delegado e, sobretudo, divulgada amplamente, então todos terão conhecimento e todos precisam tomar conhecimento. Mas o nosso congresso temático, o nosso congresso político, que pretendemos a partir de abril, ele já tem uma pauta definida, e essa pauta me permite, no primeiro um breve comentário, transmitir para vocês o que provavelmente é o conjunto desse congresso, dos delegados e dos novos dirigentes da CSPB gostariam de ouvir de você, precisa. Eu te disse pessoalmente esse dia que a ansiedade hoje do movimento sindical é te ouvir pela relevância do seu papel agora no governo de transição. A nossa pauta para o próximo congresso, ela está sentada em 5 pontos, e sobre os quais todos têm muito a ver com o nosso setor, o setor público, e sobre os quais eu sei que você está trabalhando, por exemplo, na questão de gestão de pessoas, de estrutura de Estado, ou você está trabalhando, ou vamos trabalhar, já trabalhamos junto em algum desses temas. Mas a nossa pauta é a seguinte: revogação da emenda constitucional 95, a do teto de gastos.
Nós acreditamos que nenhum projeto de governo que tenha como prioridade o social, por assim como se diz genericamente, teria condição de se realizar sem a revogação da PEC 95, que todos sabem de que se trata. É aquela que só permite gastar despesas e investimento nos níveis do orçamento de 2017, que já é uma época que o Brasil já estava com 10 anos, talvez, de defasagem. Então, gostaríamos de ouvir sobre como está sendo tratada a questão da PEC 95. O segundo, e da mesma relevância, que eu acho que sem o qual será impossível o cumprimento de qualquer projeto de governo socialmente justo, que é a revisão do que nós chamamos os crescentes sistemas da dívida brasileira, que sequestra cerca de 50% do nosso colossal orçamento diretamente para o sistema financeiro. Sendo que na PEC 32 colocaria os outros 50% para o setor serviço, através da PEC 32. Aliás, quero destacar aqui que, ao mesmo tempo que você trouxe esse cenário tão apavorante, você traz também algo alentador, que é o governo pedir a devolução da PEC 32. Esse ato do governo Lula, por si só, fará com que milhões e milhões de pessoas tenham certeza que valeu a pena votar no luto só pela retirada da PEC 32, que não merece o nome de reforma administrativa, todos nós sabemos. O outro ponto é a revisão das reformas da Previdência e trabalhista, porque todas elas tiveram o papel inverso do que foi proposto, do que foram vendidas. A Previdência não criou nenhuma forma de insumo de incremento no poder de gestão do Estado, e o trabalhador gerou mais desemprego e, sobretudo, absoluta precariedade. Acabou até mesmo com o conceito tradicional de emprego, que agora é muito mais de renda do que de emprego. O outro, e esse é o mais, talvez, o que a CSPB e eu, pessoalmente, mais atuo, você sabe disso, que é a criação de um marco regulatório nas relações de trabalho do setor público, tendo como fundamento a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós, já temos um trabalho muito grande feito pela Câmara Bipartite no governo Dilma, que se perdeu depois do golpe contra aquele governo. Então, esse marco regulatório é simplesmente porque nós não temos a organização sindical definida, nós não temos o direito à negociação coletiva, que é a maior preciosidade da atividade sindical, e não temos um governo, não temos o direito de greve regulamentado, apropriado do setor público, porque o nosso é judicializado ou faz por similitude ao direito de greve do setor privado, que é inadequado para nós do setor público. E, finalmente, você tocou bem nesse ponto aí, uma reforma do sistema sindical. Reforma do sistema sindical, reconhecendo, inclusive, eu trato como autocrítica, mas você estruturou melhor esse raciocínio, na medida de reconhecer que o nosso sistema sindical, até mesmo por ser destruído durante esses dois últimos governos, governo Temer e governo Bolsonaro, ele está totalmente inadequado, em falta de sintonia com a nova realidade do mundo do trabalho, nova realidade dos meios de produção, dos modos e tal, etc, etc. E, sobretudo, a definição, e essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber, a definição de um sistema de custeio para o setor público. Ninguém pensa na volta do imposto sindical pura e simplesmente como era, mas um sistema consistente de custeio do movimento sindical que nos permitam, não minimamente, mas nos permita, em igualdade de condições, tratarmos com nossos respectivos patrões, principalmente no setor público, cujo patrão é o poder público. Também me foi colocado aqui para ouvir se está se tratando, e já se pede também a retirada das PEC 187 e 188, que é aquela que reduz a jornada de trabalho, mas também o salário em 25%. Então, esses são temas que nós precisamos te ouvir. Mas, para isso, nós precisamos, e essa é a grande reivindicação nossa que eu te apresento, que o setor público não está se sentindo contemplado agora nessa fase de transição, que é a fase de diagnóstico. Também não temos consistência, em que pese você já ter assinalado para isso,
de participação do setor público na fase de, não só de diagnóstico, mas de proposta, de colaboração efetiva com esse novo governo, e isso é necessário para que o movimento sindical, logo de início, não se sinta antagonizado pelo governo. Nós temos que entender que é um governo de coalizão, não será um governo socialista, por suposto, mas também tem que ser um governo com participação efetiva dos atores principais das relações de trabalho, no caso do setor público, das entidades sindicais, e gostaríamos de saber em que ponto anda essa participação do setor público através das suas entidades, do seu movimento sindical, nessas fases sucessivas. Você mesmo disse 60 dias entre diagnóstico e proposta, etc. Também dizer que nesse marco regulatório, por exemplo, você citou algo absolutamente fundamental, que são as mesas permanentes de negociação coletiva. Mas nós estamos reivindicando um marco regulatório que leve esses conceitos, uma lei federal, que leve esses conceitos para os estados e municípios. Porque o grande problema das relações de trabalho, da precariedade dessas relações, estão, na verdade, sobretudo nos municípios e também nos estados. Então, que seja um marco regulatório que seja aplicado às três esferas administrativas de governo e que possa efetivamente surtir os efeitos que tanto esperamos. Dito isso, dizer que a CSPB se apresenta como parceira nesse processo, entendemos a necessidade dessa parceria e antes de te devolver a palavra, mais uma vez te parabenizar, estamos extremamente satisfeitos. Em que pese, você me perder a brincadeira, parece até que você é o mensageiro da desgraça, mas não é o mensageiro da realidade e nos conscientiza do tamanho da nossa responsabilidade, não só como atores, mas como organizadores da sociedade, ou mesmo a parte de trabalhadores da sociedade, como organizadores do setor, a responsabilidade que nós temos diante desse futuro. Te devolvo a palavra. Clemente? Clemente. Pode. É que tinha bloqueado meu. Bom, vamos lá. Você me ouviu? Sim, eu vi. Porque Clemente é só que o meu microfone está liberado, aqui já liberado. Eu vou começar, então, acho que pelas questões que você colocou, João, que são bem importantes e estruturais. Eu vou começar do fim para o começo. A primeira questão, eu estou tentando organizar, né, tentando sair daqui para fazer isso. Eu tenho uma reunião 3h30 para tentar justamente construir no âmbito da equipe de transição um encontro, provavelmente semana que vem, João, com a representação dos servidores públicos e a equipe de transição, tá? No qual a gente vai receber um pouco essa agenda que vocês estão colocando, mas com o foco de firmarmos um compromisso ali na equipe de transição de que nós vamos propor algumas coisas que competem à equipe de transição. Várias das questões que você colocou aqui não cabe à equipe de transição tratar, mas nós queríamos, e eu tenho tratado isso lá com eles, já colocamos isso na agenda do grupo de trabalho, mas queremos fazer isso a partir, inclusive, de um encontro formal aí das representações dos servidores com a equipe de transição. Nesse compromisso, nós estamos colocando a reinstalação imediata, vamos propor a reinstalação imediata da mesa de negociação, como eu te disse. Então, isso é uma proposta que a gente já quer colocar na equipe de transição, no plano de transição para que o novo governo faça imediatamente, e também a urgência de dar tratamento legislativo, com o apoio do Executivo, evidente, ao Congresso Nacional, para que a regulamentação da 151, portanto, do direito de negociação, seja efetivada no Congresso Nacional e que o presidente Lula possa sancionar essa legislação, dando um passo importante nesse marco regulatório do setor público que você falou, porque uma base estrutural nas relações de trabalho
é o reconhecimento e a definição das regras do direito de negociação coletiva para estados, municípios e para a própria União. Então, esses são dois compromissos que nós queremos deixar assinalado nas prioridades da transição, que é reinstalar a Mesa Nacional de Negociação e também dar tratamento imediato no Congresso Nacional, no marco regulatório da negociação coletiva e, de outra parte, dar tratamento também no Congresso Nacional, junto com as centrais sindicais, na reorganização do sistema de relações de trabalho e no sistema sindical. Relações de trabalho no setor público é a regulamentação da 151, na regulamentação da negociação no setor privado é a reorganização, inclusive mudanças na legislação trabalhista que enfraqueceu ou tirou o poder de negociação dos sindicatos e, portanto, é recolocar o poder dos sindicatos para negociar também no setor privado. Nessa reorganização do sistema sindical, inclui, por meio da negociação, do direito de negociação e do direito de representação, o financiamento dos sindicatos. Então, também está na nossa agenda de prioridade das centrais sindicais, que a gente tem tratado já com os parlamentares e com o governo, com o presidente Lula, a busca de uma solução que seja uma solução que dê efetiva capacidade de financiamento do movimento sindical daqui para frente. Então, isso está na agenda de formulação das prioridades para, nos primeiros meses do governo, darmos tratamento e encontrarmos a solução relacionada a isso. A outra agenda, que é a agenda da reforma previdenciária e trabalhista, o presidente Lula deu a diretriz dizendo que ele vai promover debates propositivos e mudanças a partir da negociação, tanto da questão trabalhista quanto da questão previdenciária. Então, é uma agenda para os 4 anos de governo. Não há, na visão do presidente, nem na nossa, nenhum revogaço de toda a estrutura trabalhista e sindical, mas há um processo de mudança feita em diálogo com as organizações. Prioridade, como eu já disse, é reconhecer o direito de negociação e reorganizar o sistema sindical, mas também, de maneira permanente, fazer uma limpeza na legislação trabalhista e, evidente, abrir o debate sobre a questão previdenciária. É sempre bom lembrar que nós temos quase metade da força de trabalho hoje sem proteção previdenciária e sem proteção trabalhista. Portanto, não é uma tarefa qualquer, é uma tarefa muito grande constituir um sistema que efetivamente dê proteção trabalhista e previdenciária para todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores. Então, isso também está na agenda, mas aí essa já é uma agenda para 4 anos de governo e talvez vai ultrapassar os 4 anos do governo do presidente Lula. Mas é uma agenda que vai precisar ser tratada e nós vamos ter que reverter coisas que vieram sendo construídas nesses últimos 6 anos. Não é simples de fazer isso e é essa arquitetura política que nós temos que constituir. Evidente, vai depender da nossa força no Congresso, vai depender também da capacidade que o governo terá de pautar o Congresso Nacional diante de tudo que ele precisa tomar de providências em relação ao Estado brasileiro. A outra questão que você colocou é a questão do teto de gasto, da Emenda Constitucional 95. Ela está na agenda do governo, é provável que seja um dos grandes temas do ano que vem, que é a reorganização do orçamento público, a reorganização das regras fiscais, e o governo tem indicado claramente que não concorda com essa regra do teto de gasto, da Emenda Constitucional 95, mas o governo vai precisar recolocar uma nova regra, uma regra que seja coerente com aquilo que a gente acha como boa gestão do orçamento público e, portanto, deve ser um assunto que a gente vai tratar o ano que vem.
A reorganização aí mais da estrutura econômico-financeira do Estado brasileiro, incluindo o tratamento da dívida, aí é uma discussão de política econômica e política monetária. Várias coisas influenciam nesses elementos. Aí é uma agenda bem mais complexa de ser tratada. Lembrar que o governo Lula, já no passado, deu um tratamento à dívida pública, fez um processo de redução consistente da dívida pública brasileira. Espero que, novamente, o governo tenha criatividade para fazer esse enfrentamento. Não é um enfrentamento simples, pelo contrário, talvez seja dos enfrentamentos mais difíceis no mundo todo, que é de que maneira que os estados dão tratamento à sua dívida pública. E eu acho que é um assunto que está posto, João. Eu não tenho como te dizer qual é a política que o governo vai adotar em relação a isso. Não temos ainda início da economia, nem uma estratégia clara. Acho que, em termos de ordem de prioridade, o governo vai priorizar, nesse momento, um bom tratamento do orçamento e, portanto, revisar a emenda constitucional 95, dependendo da forma como que ele revise, de alguma maneira, o tratamento da dívida pública também estará sendo dado, com alongamento do pagamento, diminuição das taxas de juros pagas, essas coisas todas, que são coisas básicas para serem feitas, além de uma reorganização da dívida como um todo. Então, deixar essa agenda, acho que essa agenda que vocês estão colocando é uma agenda importante, tem as prioridades, acho que as nossas prioridades são a regulamentação da 151 sindical, né, a prioridade sindical, a regulamentação da 151 e a regulamentação da valorização da negociação coletiva. Base para essas duas regulamentações, a capacidade de organização sindical com entidades representativas, com capacidade de ampla representação e com um bom padrão de financiamento. Acho que essa é a base, diria, os primeiros 6 meses do governo, nós temos que nos concentrar nesses elementos para termos, para os servidores, o direito de negociação, o estabelecimento da mesa nacional, para os trabalhadores do setor público, a valorização da negociação coletiva, para o sistema sindical como um todo, a valorização dos sindicatos e a sua capacidade autônoma de financiamento. Acho que isso é a base para a gente recuperar a musculatura política para fazer as outras lutas, que são lutas que vão ocupar muito o nosso tempo, dar muito trabalho, mas são os elementos que devem constituir a nossa capacidade de atuação nos próximos meses. Queria, João, agradecer muito o convite, a oportunidade de colocar à disposição de vocês, já para o ano que vem, terminar esse trabalho aqui da equipe de transição. Eu espero voltar a ter um tempo aí para poder dedicar também mais ao trabalho junto com vocês, ao movimento sindical, e me colocar à disposição da CSPB para colaborar nesses debates a partir do ano que vem. Desejar sucesso, parabéns pela iniciativa do Congresso, pela iniciativa política, e dizer que nós temos juntos uma tarefa muito grande, mas a nossa unidade, a nossa capacidade política de construir respostas efetivas é um ativo que nós temos que valorizar, e você, João, é daqueles que investe muito nessa construção de unidade, coisa que o próprio Eduardo Maia, que hoje está lá pela nova central, no Fórum das Centrais, sabe que é algo que a gente valoriza muito, investe muito, é muito difícil de fazer, mas quando a gente faz, a gente tem resultados que são robustos. Espero que a gente consiga, com a nossa unidade, fazer avançar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do ano que vem. Muito obrigado, sucesso ao evento de vocês, fico sempre à disposição.